Palmeirense vai recomeçar o Brasileirão, na verdade, para o maior do Brasil, hein? Jogo contra o Mirassol, e vamos ver o que o John Textor falou, porque ele, dando aí uma entrevista, ele falou do novo técnico do Botafogo, só filho do Ancelotti, e citou aí o Abel Ferreira, hein? John Textor colocou Abel Ferreira nessa conversa e vamos ver o que foi que ele falou do Abel Ferreira. Mas eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para John Textor, presidente do Botafogo, dar os parabéns pela excelente época que fez. Para o meu conterrâneo Artur Jorge, o treinador e toda a comissão técnica, parabéns pela magnífica época. Ao Marlão, capitão do Botafogo, e estender a todos os seus atletas, parabéns, este ano vocês foram uns justos vencedores, parabéns por isso. Edgar Alencar, imagens do Abel Ferreira, que citou por último o cartão. Olha que legal o momento ali, o abraço. O John Textor dizendo alguma coisa para o técnico do Palmeiras. Bacana ali o momento. I'll get quicker with this answer, but then I want to hop to, Artur Jorge. Obviously, great experience with him, great championships with him. And I don't want to get too much into the detail, but it was very, very clear that he had decided he was leaving before the end of the season. And the stories put out in the press that the ownership wasn't supporting him was all nonsense. We knew the travel, the Qatar situation. He had already made up his mind he was leaving. And it was very difficult to replace him. It's very difficult to get a coach to come in to this club after the greatest season in 120 years. Nobody wanted the job. And it was, that situation, obviously, sure, I could criticize myself by not finding a coach faster, whatever, but I wanted to take my time because making a coaching decision, we're all looking for that permanent coach. We're looking for that Abel Ferreira that will stay forever, right? We're looking for a relationship between club and coach that's really long term. And I took a lot of time to make the coaching decision, and it impacted the preseason again. So I don't know. I never get the preseason right, but we keep winning championships. So I can criticize myself, but we've also been very fortunate. And hopefully now we have a young coach, an ambitious coach, incredible amount of experience. You saw the excitement on the field the other day, and we're hoping, for a very long-term relationship with Davide. É difícil você entender como um cara com menos material consegue fazer um time jogar mais. Porque em 2020, 2021, quando o Palmeiras ganhou, 2022, quando o Palmeiras ganhou, o Palmeiras tinha menos. Então eu acredito que o treinador ele tem capacidade de fazer esse time jogar mais. E é por isso que eu ainda não estou no barco do fora Abel, Pardal, não serve, que é o que a gente vê alguns palmeirenses já falando. A gente vê uma parte da torcida, ontem o pós-jogo ali, a hora que eu saí, poucos torcedores que eu conversei na saída do Allianz Parque, vários deles já era, o ciclo se encerrou e tal. Eu realmente acho que o Abel está devendo, que o Palmeiras está devendo, mas por que eu não acho que já é caso de demissão? Porque ele já mostrou um trabalho melhor quando tinha menos. E eu acredito que ele tem potencial, ele tem capacidade de montar uma equipe melhor. O que a gente vê hoje no Palmeiras é o seguinte, é um time que se defende ok, tem encaixe defensivo ainda bom. O Palmeiras ontem sofreu 3 finalizações, não foi um massacre. O Mirassol chegou pouquíssimo na área do Palmeiras, foi um chute ao gol e foi o gol. Então, defensivamente, o Palmeiras não tem sofrido tanto. O que falta é criar maneiras de você balançar a rede. O que o Palmeiras não tem mais? Antigamente você falava, o Palmeiras tem uma bola parada do demônio, né? O jogo tá travado, põe 10 caras na área, ele acha alguma maneira, era desvio no primeiro pau com o Zé Rafael de casquinha, gol no segundo, era toque do escanteio curto, enfim, tinha sempre alguma coisa que o Palmeiras conseguia arranjar na bola parada. Isso sumiu. O Palmeiras tinha uma transição rápida, um contra-ataque, achava uma bola, uma esticada. Às vezes, o Palmeiras depende só de esticada, só de bola lá na... Mas conseguia achar o resultado, conseguia achar uma maneira de criar. O Palmeiras tinha algumas virtudes, algumas valências que hoje a gente não consegue ver, especialmente no setor ofensivo. E aí o Palmeiras tem muito mais jogador para criar. E o Palmeiras não está conseguindo criar. E aí, para piorar para mim a situação é o seguinte. Quando a gente começa a ver alguns sinais de que o time pode ser que crie a partir de agora, achou o Alan no Mundial, hein? Primeira resposta do pós-Mundial é o Alan no banco. O Maurício quando entrou bem. O Veiga foi muito mal. Primeira resposta pós-Mundial é o Veiga titular.
O Facundo jogou a carreira toda indo muito bem na direita. Ele jogou sempre pela esquerda no Palmeiras. Ah, sim, tinha o Estevão. Sim, tinha o Estevão, mas em alguns momentos, mesmo sem o Estevão, o Facundo estava na esquerda. O Sousa chegou e falou, eu prefiro jogar na esquerda, mas se quiser me colocar pela direita, coloca. Ou você acha que o cara vai falar, eu só jogo na esquerda? Ontem, 5 primeiros minutos do Sousa, ele pela direita. Então, tem algumas decisões, e aí o Abel foi questionado, ele fala, pô, vocês têm fetiche pelo Felipe? Não é fetiche. O Felipe Anderson é um cara que resolveu não, mas que era o cara que jogava 40 jogos por ano na Lazio, jogou toda hora o tempo, recusou uma proposta da Juventus de Turim para vir para o Palmeiras e não consegue ser o cara que a gente esperava. Não era para ser o Neymar, não era para ser o cara que carregava a bola, mas é o cara que poderia jogar melhor, que poderia dar mais qualidade à criação do Palmeiras. O que a gente vê hoje é um Palmeiras que consegue ainda se defender ok, mas que não consegue criar nada. E que quando o jogo está travado, não tem mais a bola parada, não tem mais o contra-ataque. Falta uma dinâmica, um padrão ofensivo. E com esses jogadores, o Abel tem que entregar mais. Eu tenho muito comigo que a gente tem que olhar sim para esses times que chegaram do Mundial na sequência. Sim, claro, ver como é que porque esses times pegaram jogos de um nível muito alto, onde os nossos times jogaram numa intensidade muito alta, num calor, que mesmo para nós que é do calor, tava muito calor. Muito calor. Tava muito calor. Vai ver ano que vem. Todo mundo parou, eles não pararam. Eu achei o Palmeiras contra o Mirassol numa rotação bem mais abaixo. Sem dúvida. Eu achei o Flamengo, o Santos fez um baita jogo, tô com você, mas eu achei o Flamengo não conseguiu pressionar da maneira como ele pressiona. O Fluminense ontem também oscilou. O Botafogo, eu achei o jogo do Botafogo bom, apesar de não ter ganhado o Vitória. Acho que o Botafogo criou pra caramba e tal, conseguiu até pôr. Então, assim, é um ponto que a gente tem que ficar vigiando. Vasco, né? Oi? E é um Botafogo, até pelas mudanças, um pouco diferente do time no Mundial já, inclusive. Mas o treinador... eu acho fazer que essa... Santos e Palmeiras no domingo que foi, já que o Palmeiras está nessa rotação então, aí, tem que voltar esse jogo. Mas eu acho que vai ter sim, vai ter vestígio, vai ter sequela. Eu acho que vai. E a gente falou tanto de pressão no programa de hoje, o futebol brasileiro é tão esquizofrênico que nenhum time pode perder 2 jogos seguidos. Não pode. Não é? Mas E nenhum. Por exemplo, se o Flamengo perder o segundo jogo seguido, agora não tem? Crise. Já é Boto não sei das quantas, Felipe Luiz não sei o que lá. A figurinha da crise no Flamengo, já rodando nos grupos. Olha, aí você fala assim, não, mas o Abel é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Ontem... O Abel perdeu, ele não ganhou 2 jogos, ele perdeu por Chelsea, campeão do mundo, e empatou outro jogo. Isso aí. Já virou Pedro Álvares Pardal. Cara, isso é uma esquizofrenia absurda que existe. Não é à toa que esses técnicos têm que ganhar muito dinheiro por tudo que eles movimentam, mas porque o cara não pode perder 2 jogos, o que é algo absolutamente normal do jogo, que já cai o mundo. Eu perguntei se a versão 2025 do Palmeiras é a pior desde que ele chegou ao Palmeiras, mesmo com investimento quase bilionário. E aí ele levou para uma outra atmosfera, levou para uma outra via, começou a falar que o Palmeiras tem dinheiro e tal. A pergunta não foi essa. Então tudo bem, se o cara não quiser responder, não responde. Mas eu acho que muitos torcedores do Palmeiras gostariam de saber. Eu não estou falando que o Abel tem que ser demitido, eu não estou falando que é fim de ciclo do Abel, pelo menos nesse momento. Eu estou querendo dizer que o nível do Palmeiras nessa temporada, se você for pegar os recortes dos últimos anos, o Palmeiras ele estava fazendo mais com menos. E agora que ele tem mais, ele não consegue entregar. Pô, chegou Facundo, o Felipe Anderson, Vitor Roque, Paulinho, que infelizmente não sai do DM. E aí o time não consegue jogar. Não consegue jogar. O Palmeiras com uma dificuldade gigantesca, e não é tirando mérito do Mirassol, longe disso. Mas o Palmeiras tem muita dificuldade nessa temporada. Quer dizer que não vai ganhar nada? Eu até acho que o Palmeiras pode brigar por Libertadores, por Copa do Brasil. O brasileiro também, ainda tem todo o segundo turno pela frente, aí um rescaldo desse primeiro turno. Mas nesse nível de futebol não dá. Com essa bolinha não vai ganhar nada. E a pergunta que eu fiz foi me embasando no torcedor. Faz um exercício você, torcedor, que não concorda comigo ou com a minha pergunta. Abre aí a rede social do Palmeiras no Twitter, quando o Palmeiras publica assim, ó, fim de jogo, empate, Palmeiras e Mirassol. Muita gente falando sobre isso. Então eu me embaso no que o torcedor quer saber, para poder fazer a pergunta para o entrevistado. E não é só porque foi o Abel. Fosse o Crespo, fosse o Zubeldia, fosse o Carille, fosse qualquer um, eu teria a mesma postura, a mesma conduta, como eu sempre tive, de fazer pergunta mesmo, gostem ou não, não tô para fazer amigo também, Abel. Então a pergunta ela tem que ser reta e direta. E o Abel, ele fica bravo quando ele é, entre aspas, confrontado, ou quando ele saiu um pouquinho da zona de conforto dele. Tá aí o John Textor, ele que já disse que tentou contratar o Abel Ferreira, mas que não deu muito certo essa tentativa dele aí, tá? John Textor, se ele pudesse dar um ultimato aí, cara, com certeza ele sim
ele iria contratar o Abel Ferreira. Não tenho a menor dúvida de que o Abel Ferreira, se ele sai do Palmeiras, e a não ser que quer continuar no Brasil, vem aí uns 10 times querendo ele, tá? Tem uns 10 times aí fazendo proposta para ele. Mas ele não vai sair daqui para jogar em outro time do Brasil, ele vai sair para jogar num grande time da Europa. Eu não acredito que ele saia para jogar em qualquer lugar, a não ser que vá para um time da Premier League da Inglaterra. Aí pode ser que ele pegue um time mediano. Tá? E você, o que você achou dessa declaração do John Textor aí, meu? O que você achou? Coloca o seu comentário aí, tá? Tem mais um vídeo pintando na tela aí. Clica aí, tá? Comenta depois, clica nesse vídeo aí para continuar com a gente. Avante palestra!